pessoal já conhece. Eu achei sensacional. Cadê? New Volume, deixa eu abrir aqui, Santo Agostinho, 2020, Gutierrez, primeira série, grupos de Tandá. Ô, moçada, é o seguinte, a gente precisa combinar o dia que vocês podem apresentar o trabalho de vocês. A galera já fez, o grupo 1 já fez as 7 Maravilhas do Mundo. Amanda, Maria Tereza, Fernanda e Rafaela não decidiram ainda o que vão fazer. A Sofia, Isa, Ana Clara e Manuela vão fazer o Minecraft. Ana Luísa e Gabriela vão fazer uma apresentação sobre mitologia asteca, ou, enfim, não falaram ainda. Gustavo Lourenço, Henrique Viana, Henrique Fialho e Bernardo Mendes, Vikings. Eu preciso que a gente... duas coisas. A galera da Ana Luísa e Gabriela precisam me dizer o que exatamente vão fazer, e o grupo 5 também. Gustavo Lourenço, Henrique Viana, Henrique Fialho e Bernardo Mendes precisam também me dizer o que vão fazer em relação aos Vikings. E Amanda, Maria Tereza, Fernanda e Rafaela precisam também me dizer. Porque aí, uma vez dito o que eu preciso saber, eu coloco aqui os temas e aí a gente vai para o próximo passo. O próximo passo é a data de apresentação. Quais datas a gente pode utilizar? Se pode ser amanhã, se pode ser daqui 3 meses, ano que vem, enfim. Aí vamos... Então, agora a primeira coisa que vocês precisam me falar é: a Ana Luísa vai fazer um vídeo. Beleza, Ana Luísa? Já vou colocar aqui, ó. Vídeo. Massa. Beleza, Ana Luísa já desembolou aqui para mim. Ana Luísa, eu gosto da objetividade da Ana Luísa. A Ana Luísa ela é nevrálgica, ela vai no ponto. O Kaique também entra no ponto. Beleza, Rafaela, coisa boa. Ah, gente, nossa senhora, vocês são maravilhosos, e Kaique? Beleza, e o Kaique tá no grupo aí também. Aí já resolvi duas situações. Beleza, daqui uma semana, a uma semana? Bom dia, Gustavo Andrade. Gustavo, você entrou depois, você perdeu as nossas risadas aqui, velho. A gente tava rachando aqui. A gente rachou, eu até suei, de tanto que eu rachei aqui. A gente escolheu vestimento Egito Antigo. Beleza, Amanda. Mas como é que vocês vão apresentar isso? Vocês vão fazer uma apresentação sobre as vestimentas? Vocês vão fazer um desfile virtual? Vocês vão fabricar as roupas? Ou trazer uma roupa? Como é que vai fazer? Só preciso dessa informação. Amanda escolheu vestimenta. Então eu já vou colocar aqui vestimentas. O Gustavo, depois você dá uma olhada lá nos memes do Coé Cleitinho. Engraçado demais, eu não posso ficar falando, não, que eu começo a rir. Amanda, vestimentas egípcias. Coé Cleitinho, vestimentas egípcias. Toda vez que eu falar o Lourencinho, eu vou lembrar do Coé Cleitinho. Ô, senhor. Que mais? Aqui, agora eu preciso saber, então, Amanda, o que é... Amanda, me responde. Amanda, me responde. Aqui, Amanda, Maria Tereza, Fernanda, Rafaela e Kaique. Vestimentos egípcios. Aí, e o grupo Gustavo Lourenço, Henrique Viana, Henrique Fialho e Bernardo Mendes precisa me dizer também o que vai fazer em relação aos Vikings. Tá? Me responde, por favor. Bom dia, Henrique Fialho. O outro que perdeu também. Você perdeu, Fialho. Ficou assistindo o jogo até tarde, né? Por isso que acordou tarde. Amanda. Então tá, mas aqui... Minecraft. Vocês vão fazer Minecraft. Mas de quê? Dos Vikings. Vocês vão construir uma cidade Viking usando Minecraft. Beleza. Então, aqui com essas informações, eu acho que eu já consigo... Então, já beleza. Fino. Então, é o seguinte, moçada. Olha só. Hoje são 12/8. 12/8. Não é nem 13 nem 11. São 12.
26, 26 de agosto, pode ser? Ah, Fernanda, aí, ó. Fernanda. Perdeu a zoação. A gente estava até suando aqui, tanto que a gente estava rindo do meme Coé Cleitinho. Eu vou usar o meme do Coé Cleitinho, um apropriado, que é para o 6º ano. Eu vou dar aula sobre o Egito para eles. Coé Cleitinho. Ô, moçada, então é o seguinte, dia 26, tá bom? Dia 26 de agosto, para apresentar, daqui 14 dias. Pode ser? 26 de agosto de 2020. Lembrando que nessa semana, no dia 26 de agosto, tem uma atividade com formulário, tá? Vai ter umas questões relacionadas aos assuntos trabalhados. Então, vai ter na mesma semana, muito provavelmente na postagem do dia 24 de agosto, dia do suicídio do Vargas. Dia 24 de agosto vai ter a postagem com o formulário para vocês fazerem. E aí, dia 26, as apresentações. 26 e 27 devem rolar as apresentações. Pode ser dia 26? Se ninguém está me respondendo, todo mundo me ignorando, nem... Cleitinho, vai ficar me ignorando aí? 26 e 27, 26 e 27 de agosto. Olha, tem que lembrar que o chat tem delay, pô. A gente tá te ignorando na hora, que a questão é do chat mesmo. Senhora, desculpa aí pela... Beleza, positivo. Tá? Sim, beleza. Ó, então, nessas próximas semanas, moçada, hoje, amanhã e as próximas 2 semanas, serão conteúdos, tá? A gente vai trabalhar hoje, não sei se a gente vai conseguir terminar o Império Bizantino, talvez consiga. Aí amanhã a gente vai falar sobre islamismo, sobre formação, né, do mundo muçulmano, do mundo islâmico, que está mais ou menos paralelamente ali no período medieval. Aí, cara, eu estou pensando uma coisa aqui agora, me ocorreu aqui agora mesmo. Desculpa, me ocorreu uma coisa aqui agora. Eu estou pensando, ao invés de ir direto, sair do islamismo e ir direto para a Europa, para o mundo medieval, eu estou pensando para a gente trabalhar com os reinos africanos que aconteceram na mesma época do período medieval, tá? Acho que eu vou fazer isso, tá? Vamos para os impérios que a gente trabalhou lá. Quem foi meu aluno no 7º ano talvez se lembre. Trabalhando no reino do Congo, Mali e alguns reinos que foram contemporâneos ali. Se quiser, joga Rásia. Que? Joga Rásia também? Oi? Ásia. Ah, Ásia. Cara, velho. Ixi. Ué, aí eu vou ter que dar um tempinho, viu, velho? Ásia. Ásia no período medieval, cara. Putz. Deixa eu ir para a África, porque aí a gente faz faz as apresentações e de repente eu consigo. Porque aí a gente faz essas discussões paralelas, né? E aí, quando a gente voltar para a Europa, a gente pega a Europa, período medieval e modernidade. Porque, como a aula é mais assim falada, né? Eu vou falando, aí o conteúdo está sendo mais tocado, assim. Então, dá para trabalhar. Aí seria setembro, tá, Rosa? Aí eu falo lá alguns aspectos, dou 1, 2 aulas, assim. Porque ano passado eu fiz uma coisa muito legal, que eu trabalhei com as bruxas. Amanda talvez se lembre. Eu trabalhei com as bruxas, a Rafaela também, né? E aí, porque a galera confunde um pouco. A galera, porque na Idade Média as bruxas, na verdade, a questão das bruxarias tem mais a ver com o período moderno, né? Aí eu fiz um paralelo, assim, foi bem legal. A gente assistiu um filme sobre a perseguição às bruxas na Suécia, enfim. Então dá para fazer. Dá para a gente... Aí eu vou pegar Coreia, China e Japão. Aí a gente dá uma estudada boa aí sobre eles, sobre o que aconteceu com esse povo aí, por que eles se tornaram o que eles são. Beleza? Então tá.
E aí depois a gente dá uma viajada, aí eu vou pegar a África, então eu vou pegar os reinos africanos do período medieval, e aí a gente vai fazer apresentações. Em setembro a gente faz esse contraponto aí das sociedades do Extremo Oriente, né, do leste asiático, tá? A Rússia mereceria também, assim, mas aí é muita coisa, aí não dá não. Beleza, então é o seguinte, mais alguma questão, alguma pergunta, alguma angústia? Eu vou, então, compartilhar minha tela com vocês, falar sobre o Império Bizantino. O Império Bizantino, deixa eu abrir aqui primeiro o PowerPoint, que eu estava com o PowerPoint aberto do Nilo Peçanha. E no Nilo Peçanha vocês não querem estudar agora. Vamos lá, cadê Império Bizantino? Onde está? Você está aqui. Império Bizantino 1.0 está aqui. Beleza, agora eu vou compartilhar minha tela. A conexão tá boa, né? Hoje, né? Moçada, tá todo mundo aí? Tá todo mundo aí? 22. Nós somos 22? Éramos 24, né? A Sofia não tá aqui hoje. E a Camille saiu. A Sofia não tá aqui. Vocês falaram para os professores que a Camille saiu? Não, né? Que eu acho que eu não vi nenhum professor comentando isso. Só a Sofia que não está, né, dos que deveriam estar. Muito bem. Acho que os professores não estão sabendo sobre a questão da saída da Camila. Moçada, então é o seguinte, vamos lá para o Império Bizantino. O que é Império Bizantino? Império Bizantino, moçada, é um império muito importante, viu? Ele legou várias coisas importantes aí para nós. Eu vou precisar do áudio. Deixa eu descompartilhar e compartilhar de novo, porque eu tenho um vídeo dentro do PowerPoint, e aí a gente vai precisar estudar, precisar ouvi-lo. Muito bem. Pronto. Bem, o Império Bizantino é um império, na verdade, romano do Oriente. O Império Bizantino, na época em que ele floresceu, em que ele existiu, ele não se chamava, as pessoas não se chamavam de bizantinos. O nome Império Bizantino ele só foi consagrado na modernidade. Foi um historiador alemão, eu acho, que ele, quando foi analisar, quando foi estudar o que aconteceu no Império Romano do Oriente, ele chamou de Império Bizantino. Por quê? Porque, na verdade, deixa eu dar um spoilerzinho aqui, rapidinho, deixa eu dar uma avançada aqui, porque é o seguinte, a cidade de Constantinopla, que hoje é Istambul, aqui ó, fica aqui ó, a cidade de Constantinopla, ela é uma cidade que foi fundada pelos gregos, está bem próximo aqui ó, a Grécia está aqui, e aqui está o Estreito de Bósforo. O Estreito de Bósforo liga o Mar Negro ao Mar Mediterrâneo, né? Então, aqui tem o Estreito de Dédalos e aqui o Estreito de Bósforo. O Estreito de Bósforo, onde hoje está Istambul. Istambul é a única cidade do mundo, eu não sei por que eu falo isso nem é tão legal para saber, mas enfim. Mas é a única cidade do mundo que tem uma parte dela na Europa, uma parte dela na Ásia. Muito bem. E a Istambul, hoje é Istambul, mas antigamente era Constantinopla. E antes de ser Constantinopla, ela, na verdade, foi batizada por Constantino como Nova Roma. Aí depois que o nome Constantinopla acabou se consagrando. E antes de Constantino batizá-la como Nova Roma, ela se chamava Bizâncio. E ela foi fundada pelos gregos. Então, gregos macedônicos fundaram a cidade de Constantinopla. Vocês falaram alguma coisa aqui? O que vocês falaram? Eu vou acompanhar o chat pelo celular, porque senão eu não consigo ver o que vocês estão me chamando a atenção aqui. Tem algum problema? Deixa eu ver aqui. Calma, deixa eu abrir aqui o chat. Teams. Toda vez que eu começo a aula com a primeira série, dá alguma coisa assim que eu pronto a risaiada, faço umas coisas diferentes. E na maioria das vezes é só com vocês que acontece isso.
Com as outras turmas, não, se bem que... Não, com a segunda e terceira série é mais de boa, assim, a gente sempre começa mais normal, assim. Segunda série eu geralmente começo com a reflexão, com o pensamento. Com a terceira série, não sei, depende do dia. Chat. O chat está abrindo aqui. Daqui a pouco ele abre. Muito bem, eu estava dizendo... acho que é legal. Beleza. Não tem nada, não. Olha só. Então, eu estava dizendo o seguinte, que a cidade de Constantinopla, ela, que foi a sede do Império Bizantino, e ela está numa posição estratégica, uma posição geográfica estratégica, porque olha só, primeiro, aqui nessa região, né, que é a região onde hoje é a Rússia, e também algumas, naquela época não tinha Rússia, 1400 alguma coisa, na verdade, é uma espécie de, existiam uma espécie de organizações tribais, os clãs. E aí, esses locais eram habitados por diversos povos. Depois que os hunos depois que o Átila, o Huno, que é foi o maior imperador Huno, ele morreu, o império foi todo desmantelado, então existiam vários reinos, pequenos reinos nessa região, onde hoje é a Rússia, onde hoje é a Ucrânia, e por aí vai, Geórgia, e por aí vai. Eu sou maluco para visitar esses lugares, deve ser maravilhoso. Enfim, e aí nesses locais, existiam tribos nesse momento, da época do tribos barra reinos, tá? Porque quando a gente fala assim, reinos, a gente imagina castelo, a gente imagina lá o pessoal fazendo aquelas cerimônias medievais, e não tinha nada disso, cara. Nesse local era tudo muito precário, a coisa era meio assim, rústica. Então, quando a gente fala tribo barra reino, é porque nada era comparado aos grandes impérios que existiram, tanto no período da antiguidade, da antiguidade da antiguidade clássica, quanto mesmo da oriental, quanto do período medieval. Então, assim, esses reinos lá ali do norte, dos povos eslavos, eram bem precários. Assim, a coisa só vai modernizar mesmo a partir dos Romanov, que vão levar uma grande sofisticação ali para a região da Rússia, onde hoje é a Rússia, né? Muito bem, mas, mas é uma posição geográfica muito interessante, porque é a porta de acesso aqui pelo sul desses povos aqui para o mar Mediterrâneo. Então, é uma rota. E aí eu falei assim, Edmar, por que isso é importante? Eu não faço a mínima ideia por que é importante. Mentira, eu sei sim. É porque é o seguinte, isso, inclusive, essa rota comercial vai ser a treta em relação a essa rota comercial vai ser uma das explicações que vai levar à Primeira Guerra Mundial. Porque os interesses da Rússia se confrontaram, por exemplo, os interesses do Império Austro-Húngaro, que é um império que vai rolar aqui, né? Então, o Império Austro-Húngaro também vai tretar com os russos. Gente, essas disputas territoriais que a gente está falando da antiguidade, elas tiveram e têm consequências até atualmente. Por exemplo, por que a Rússia tem tanto interesse em marcar sua influência, por exemplo, aqui na Palestina, onde hoje está a Síria e o Líbano? Porque a Rússia quer justamente ter uma porta de entrada e disputar a hegemonia com os outros países, contra os outros países da Europa nessa região. Muito bem, então a cidade de Constantinopla ela tem uma posição geográfica estratégica, não só por causa disso, mas também é porque é a ligação da Europa com a Ásia. Então, muitos produtos que vinham lá, por exemplo, da China, passavam por aqui. Claro que tinha aqui os portos da região da Palestina, mas a via terrestre era fundamental. Olha aqui a Mesopotâmia e olha aqui a conexão. Portanto, assim, é uma posição estratégica que liga a Europa e a Ásia de norte a sul, de leste a oeste. Então, a posição geográfica de Constantinopla era assim, espetacular. E ela traz na sua essência, a Constantinopla traz na sua essência essa marca de ser um local de transição.
E todo local de transição, estou falando com uma coisa muito sofisticada agora, e se vocês entenderem isso, vocês vão compreender todos os segredos do mundo. O lugar de transição, ele traz a marca de todos os povos, de todas as pessoas que por ali passam. Porque o intercâmbio, ele não se dá meramente de uma troca. Eu troco, por exemplo, quando eu estou dando aula para vocês, obviamente que agora pelas questões que a gente está passando, a gente está via remoto, mas presencialmente, o modo como eu dou aula para vocês não é o mesmo modo como eu dou aula para a segunda série, porque a gente tem trocas e eu acabo me moldando em relação ao jeito de vocês. Com esse exemplo estúpido que eu usei, eu quero dizer o seguinte, que todos os contatos entre pessoas diferentes acabam marcando os dois lados, entende? Então, portanto, neste local há intercâmbios comerciais, mas sobretudo intercâmbios culturais. E essa marca vai ser muito presente ali em Constantinopla. E, enfim, eu vou falar de tretas que acontecem até atualmente, de coisas que aconteceram aí nessa cidade e que acontecem até nos dias atuais. Muito bem, deixa eu voltar aqui ao meu primeiro slide. Esse aqui é um mosaico espetacular, sensacional. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre os mosaicos. Esse aqui é o Constantino. E eu fiz questão de trazer ele. Primeiro, é um homem muito espadaúdo, a espada dele é imensa. Ele aí, estou olhando para o infinito, com a sua pose jogada assim, falando assim: eu domino o mundo. Constantino é um cara muito importante para os rumos que o Império Romano do Oriente e do Ocidente tomaram, Mas, enfim, ele olhando para o infinito falou assim: cara, eu sou o cara. Poxa. Qual é, Cleitinho? Sou o cara, viu, Zé? Então, o Constantino foi o cara que foi responsável para ali tomar a cidade de Bizâncio, dos gregos ali, dos macedônicos que moravam ali, e aí modernizou a cidade, porque ele próprio entendeu a importância daquele local. Então, ele funda ali uma nova Roma, tanto é que ele vai transferir, inclusive, a capital do Império Romano para a cidade de Constantinopla, Tá, a gente fala Constantinopla por convenção, nesse momento é Nova Roma, tá? Mas não vou ficar falando Nova Roma não, porque Constantinopla é o nome mais consagrado. Beleza? Tá bom? Tudo bem, então. Vamos lá. Então, com esse belíssimo slide que vocês estão vendo, Vocês estão vendo as informações? Obviamente que estão, Mentira, não estão vendo porque ela vai aparecer aos poucos. Por quê? Porque o nosso querido aluno Rosa, ele quer ver as coisas na sequência cronológica. E aí, tá vendo como é que é? Eu estou tendo que colocar em todas as minhas apresentações a cronologia do assunto em que eu vou trabalhar. Então, aqui eu vou colocar essa cronologia. Então, obviamente que se eu fosse colocar as datas, a gente ia ficar aqui até 2050, só falando disso, porque é um império de 1000 anos. Então, a cidade é fundada ali por Constantino em 330, e a cidade vai entrar em colapso, o Império Bizantino, a cidade como sede do Império Bizantino, vai entrar em colapso em 1453, ou seja, 1323 anos. 1123 anos. 1123 anos. Eu falei que 1123 anos, tá bom? Então a primeira data é de 330, quando Constantino vai lá e conquista a cidade de Bizâncio, e aí vai fundar uma nova Roma, 330 depois de Cristo, tá? Depois de Cristo. Entre os anos de 408 e 450, tem o governo de Teodósio II, já como um governo independente, assim. Tinha alguma relação, mas o Império Romano do Ocidente ele já estava todo bagunçado, já estava todo sambado. Então, aí, o Teodósio II, que não é o Teodósio que oficializou o cristianismo como religião oficial do Império Romano, mas o Teodósio II vai, como ali o patriarca da cidade de Constantinopla, vai construir a muralha. E essa muralha ela foi construída principalmente por causa da invasão de povos. Existiam vários povos que ficavam ali, os húngaros, búlgaros, eslavos e por aí vai. Tem 200 nomes, tem 200 povos que estão tentando ali invadir o território. E aí o Teodósio II constrói a muralha de Constantinopla,
que é uma construção belíssima, sensacional. Ainda há resquícios dela lá. Se você for a Istambul, quando você for à Europa, não faça esses destinos, principalmente vocês que têm muitos recursos materiais, não faça esses destinos convencionais, não. Deixa para ir com a vovó, com o vovô, com o titio, com a titia. Aí a galera, vamos para Roma, aí vai todo mundo para Roma, beleza. Agora, quando você for sozinho, vai para o leste. O leste é muito mais legal. O leste tem muita coisa legal. E aí uma das cidades que eu recomendo que vocês visitem é a cidade de Istambul, que é a antiga Constantinopla. Bem, então, a muralha foi feita, porque meus filhos começaram a falar, desculpa, mas há uma coisa importante, porque pode parecer aqui que a muralha foi construída ao longo desses anos aqui, não foi, isso aqui é o governo Teodósio II, tá bom? Eu tentando dar aula e chamando a atenção dos meus filhos ao mesmo tempo. Bem, e aqui no século VI tem o governo do Justiniano. O Justiniano é considerado o maior imperador bizantino de todos os tempos, porque ele vai fazer muita coisa. Aliás, durante a minha apresentação, eu vou falar dos feitos mais importantes que ele fez. Bem, o que vocês falaram aqui? Agora que o negócio, o Império Bizantino, o Zion, durou... Olha só, se a gente considerar como separado totalmente do Império Romano do Ocidente, a gente pode marcar a data de 476 depois de Cristo, né, até 1453. Então essa é a duração do Império especificamente, porque de 330 até 476 o Império Romano do Ocidente ainda existia. Então, enfim, dura aí 1000 anos, 1100 e poucos anos, tá? No governo de Heráclio, peraí, moçada, só um momento, porque eu não consigo concentrar se esses cachorros continuam latindo. Peraí, um minutinho. Eu estava falando isso. Bem, eu estava dizendo o seguinte, que o próximo, depois do Justiniano, que é mais importante, as rotas mais importantes, depois do governo Justiniano, que eu vou falar mais especificamente dele, tem um governo muito importante, que é do governo Heráclio, que nome diferente, né? O Heráclio, ele, como nesse momento, principalmente devido a invasões vindas do norte, ali da região do rio Danúbio, onde hoje é Bulgária, Hungria e tal, veio uma galera e aí ele começou a organizar o exército para se defender e ele também conseguiu apaziguar, de certa forma, também algumas situações na região da Palestina. Então, olha, o Império era muito grande, cara, porque a cidade de Constantinopla fica ali onde hoje é a Turquia, e aí eles tiveram muitos problemas em relação a onde hoje ali ao norte dos Balcãs, né, na Bulgária, Hungria e tal, Romênia, e eles também dominavam a região onde hoje é a Palestina, então a Síria, onde é o Líbano, onde é o Estado de Israel, até ali no norte da Mesopotâmia, que envolve o sul da Turquia e também o norte do Iraque. Então eles chegaram até ali, e neste momento eles tiveram muitas tretas com os persas, porque embora o Império Persa tenha sido desmantelado há muito tempo, mas os persas continuaram lá. Vivendo a vida deles, enfim. E o Heráclio, ele conseguiu dar uma consolidada ali nas fronteiras, a organização delimitar mesmo e fortificar.
E essa fortificação é muito importante justamente para evitar invasões. Bem, um outro imperador muito importante é o Basílio I, e esse momento do governo dele é considerado como a Idade do Ouro, a Idade de Ouro, principalmente devido à estabilidade política, à estabilidade militar, as guerras deram uma apaziguada, acordos bélicos foram feitos com outros povos, e aí ele deu uma apaziguada, e aí quando você para de gastar dinheiro com guerra, o que você faz? Você investe em outras coisas. E aí o investimento nas artes foi muito maciço, e aí muitas obras que a gente conhece, tanto na arquitetura quanto na arte, na pintura, nos mosaicos, né, foram feitos nesse período. Então a arte bizantina se desenvolveu bastante nesse momento. Eu diria que ali nos séculos 9 e séculos 10, onde há um maior desenvolvimento da cultura bizantina. Não só pintura, mosaico, arquitetura, mas também filosofia, medicina e por aí vai. Bem, em 1054 acontece um fato muito importante, que é o Cisma do Oriente, quando a igreja, o imperador do Império Bizantino resolve separar a igreja bizantina da igreja católica romana. Por quê? Porque é o seguinte, eu vou falar mais depois, tem um slide especificamente sobre isso, mas eles se separam. Então, neste momento, a gente assiste a primeira fissão do catolicismo. O catolicismo imperava ali na Europa Ocidental, e aí os bizantinos se separam, né? E aí se separam, dando origem à Igreja Ortodoxa. E a Igreja Ortodoxa ela é muito forte até hoje. Não ali na região da Turquia, porque na região da Turquia o islamismo dominou, mas a Igreja Ortodoxa ela é presente em alguns locais, por exemplo, na Grécia, na Rússia também, e alguns outros países ali ao redor. Bem, nos séculos 11 e 12, os bizantinos tiveram que enfrentar, quer dizer, eles foram... Na verdade, os bizantinos mandaram mensagem de WhatsApp para o Papa Urbano, pedindo ajuda, porque os bizantinos, nos séculos 11 e 12, no século 11, 1090, 1000 e alguma coisa, os bizantinos estavam sendo muito ameaçados pelos muçulmanos. E aí o imperador pede ajuda ao Papa para mandar aí uma galera para, enfim, combater os muçulmanos. E aí começam as cruzadas, no ano de 1095. O Papa manda umas cruzadas. Inicialmente, essas cruzadas foram muito importantes, porque a partir das cruzadas houve muitos intercâmbios comerciais e culturais entre os bizantinos e os cristãos do Ocidente. Isso foi muito importante, e eu vou dizer mais tarde por que isso foi importante. No ano de 1204, foi um baita tiro no pé, porque se lembra que eu falei que o imperador bizantino que mandou uma mensagem ao WhatsApp pedindo ao Papa para mandar os cruzados. Só que no ano de 1204, teve uma cruzada chamada Cruzada Latina, em que os caras invadiram Constantinopla. Então, assim, de aliados passaram a inimigos. Invadiram, isso, muita gente teve que sair da cidade, enfim. Então, na Quarta Cruzada, houve a chamada queda de Constantinopla e a ocupação de Constantinopla pelos cristãos ocidentais. Isso durou não muito tempo, e aí depois os bizantinos conseguiram retomar a cidade. Bem, entre os séculos XII e o século XV, houve muitas guerras civis, porque é um império muito grande, e aí era difícil resolver todos os problemas. Havia muita disputa de hegemonia, de famílias e de grupos que queriam se colocar como hegemônicos ali no poder. Então, houve guerras civis, trágicas, inclusive, para os rumos do Império Bizantino, e muitas perdas territoriais, principalmente para os muçulmanos. A partir do século XII, a voracidade dos muçulmanos aumenta cada vez mais, principalmente pelos seljúcidas. Os seljúcidas é uma galera que compôs depois o que hoje é a Turquia, né? Tem os turcos, né? Mas os seljúcidas também, que eles têm uma diferencinha entre eles. E no ano de 1453, Maomé II derruba a muralha de Constantinopla
e aí avança sobre Constantinopla e consegue tomar. E aí o último imperador morre, ele desaparece, na verdade, ele entra numa luta lá, o seu nome dele, ele entra numa luta e acaba desaparecendo, né? Ele tira as vestes de imperador e pega a espada e vai lutar com os caras. E o Maomé II consegue derrubar a muralha porque ele usa o canhão. Né? O canhão, a pólvora havia sido descoberta lá na China, tudo começa na China, né? Havia sido descoberta, então o canhão vai ser fabricado, armas de fogo vão ser fabricadas, e aí já nesse momento, século XV, os canhões já estão sendo manipulados, já estão sendo feitos e utilizados como armas de guerra, né? E o Maomé II vai derrubar a muralha, que era considerada intransponível. Muita gente duvidava da possibilidade de se quebrar a muralha, e aí ele consegue, e aí invade. Beleza? Então, assim, mais ou menos essa a organização cronológica do Império Bizantino. Destaquei aqui só alguns pontos principais, porque tem muito imperador, tem muita treta, tem muita confusão, e, enfim, só para os pontos mais importantes, beleza? Bem, isso aqui eu já falei. Eu queria chamar a atenção para vocês o seguinte. Olha só, isso aqui eu já falei que está no Estreito de Bósforo, que é o entreposto comercial, mas olha o domínio. Olha que interessante. Nesse momento aqui já tem a queda do Império Romano e nessa região você tem os reinos bárbaros, que daqui a pouco eu vou falar deles direito. Reino dos visigodos, reino dos ostrogodos, vândalos aqui na região do Maghreb, mas o Império Bizantino, cara, olha aqui, ele dominava a região dos Balcãs, a região aqui do Rio Danúbio, onde hoje é Hungria, Romênia, Bulgária, a região aqui onde hoje é a Turquia, que pega uma parte aqui também da Rússia, a parte da Geórgia e também da Armênia, pega a região da Palestina, as ilhas de Creta e a ilha de Chipre, que são ilhas gigantescas, importantes, pega a região aqui da Palestina, pega um pedacinho aqui da Mesopotâmia, pega a região do Nilo, toda a região aqui do Nilo e de outros territórios aqui ao norte da África. Então, é um império gigantesco, mas, sobretudo, ele é multicultural. Então, é uma coisa impressionante. Bem, aqui eu quero mostrar mais especificamente, e para vocês entenderem a questão da cronologia, esse mapa aqui, a pessoa que fez esse mapa, que configurou, ele está colocando a existência do Império Romano do Oriente, né, o Império Bizantino, entre os anos de 395 a 1453. Bem, 395, muito provavelmente é quando tem uma separação do Império, né, o Império Romano do Oriente e o Império Romano do Ocidente, feito pelo Teodósio, que ele faz a separação, tá? Mas, ao mesmo tempo que está, depois da queda do Império Romano do Ocidente, você tem uma prevalência dos reinos germânicos, bretões, anglo-saxões, o reino franco, que a gente vai estudar bastante o reino franco, que ele é fundamental para a configuração da Europa Ocidental, reino dos burgúndios, ostrogodos, vândalos, visigodos, suevos. Tem uma outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, é o seguinte, que a Península Ibérica, ela é desde muito tempo um local multicultural. Houve invasões bárbaras. Lembra lá de Cartago, quando Cartago era muito importante? Cartago dominava, Cartago aqui, antes das guerras púnicas, Cartago dominava essas ilhas, Córcega, Sardenha e Sicília, dominava essas outras ilhas e dominava uma parte do Império, da Península Ibérica. Então, os africanos dominavam essa região. Aí depois, os romanos dominaram a região, aí depois vieram os bárbaros, ou seja, quando os portugueses, quando os ibéricos vêm para a América, já é um povo multicultural. Tá? Muitas vezes a galera quer esconder ou invisibilizar a face multicultural europeia,
Mas desde sempre os europeus também foram muito multiculturais, tá? Eu estou falando da Europa Ocidental, porque na Europa Oriental o multiculturalismo era a regra. A quantidade de povos que se combatiam, que se misturavam, que faziam shallow now e por aí vai, era impressionante. Então isso está mais ou menos a marca visível. E nisso tudo eu estou falando de povos bárbaros, etc, etc, sem contar que, por exemplo, os hebreus, os judeus estão aí no meio também, estão aí tentando sobreviver a essa confusão toda, tá? Então, acontece o seguinte, a queda do Império Romano do Ocidente, a passagem da queda do Império Romano do Ocidente para o período medieval não é automática, não é automática. Ah, começou o período medieval, aí a Igreja Católica, não, leva muito tempo, são séculos de domínio dos povos germânicos sobre essa região. Então, as coisas, quando a gente coloca a lupa nos eventos, nos fatos, a gente percebe uma série de especificidades que ajuda a gente a entender muitas outras coisas. Infelizmente, na história, a gente acaba simplificando demais alguns eventos, sabe? Mas eu estou pegando o gancho do multiculturalismo para chamar a atenção de vocês que essa região do Mediterrâneo, ela tem muito mais diálogo do que a gente possa imaginar, do que a gente gosta de revelar. Esse mundo mediterrâneo é um mundo à parte, é um mundo de troca, é um mundo de guerra, de disputa, é um mundo de... enfim, mas é um mundo de muita troca. E essa troca vai influenciar todo mundo. E, de certa forma, então, você tem... e numa troca, aquilo que eu falei no início da aula, numa relação, há sempre uma troca e há influência mútua. De forma que é o seguinte, se você vai hoje em Alexandria, que está, né, no Egito, tem Alexandria em outros lugares também, mas a cidade de Alexandria, que é a segunda maior cidade do Egito hoje, você percebe que é uma metrópole ocidental, né? Então, ou seja, houve muita influência do Ocidente ali sobre a região. Mas, por outro lado, por exemplo, o fato de que aqui em Belo Horizonte, se você der uma olhada, hoje não, porque você, né, a gente tem que ficar em casa, mas o dia que vocês puderem, ou se vocês saírem de casa com máscara, vocês vão perceber que muitas construções de casas tradicionais, nos bairros mais centrais, né, você vai ver nas fachadas muitas casas com azulejo na fachada. E de onde que isso vem? Vem do mundo árabe, cara. Vem do mundo árabe isso. Então, olha só, por um lado, há muita influência do Ocidente sobre o Oriente, há muita influência do Oriente sobre o Ocidente também, né? Então, isso é importante. E nesse mar Mediterrâneo, que um dia já foi o Mare Nostrum, nesse mar aconteceram... Eu acabei de esquecer o que eu ia falar. Mas, enfim, o mar Mediterrâneo é um mar de muitos povos. É um mar que é um lugar, é um grande palco de comércio, é um grande palco de trocas. É isso que eu quero falar. De muitos povos. Ao longo aí de 2.000 anos, 2.500 anos, 4.000 anos, para ser mais exato. Por quê? Por que eu estou falando 4.000 anos? É porque já existia, desde 2.000 anos antes de Cristo, uma forte atividade comercial entre, por exemplo, egípcios e fenícios, por exemplo. Então, desde os fenícios, e aí depois passando pelos gregos, e depois os romanos, e depois outros tantos povos, o mar Mediterrâneo é utilizado como lugar de troca. Entende? Então, é uma coisa muito interessante analisar a configuração do mundo europeu a partir do mar Mediterrâneo, mas uma coisa que a gente se esquece de fazer também, por isso que eu estou insistindo nisso, é a gente entender que o mar Mediterrâneo, da mesma forma que ele configura o mundo ocidental, europeu ocidental, ele configura o mundo europeu oriental, ele configura a região do Oriente Médio, configura também o norte da África. Então, são diversos lugares. Agora, a nossa ênfase sempre é no mundo ocidental.
E por isso que eu faço questão de trabalhar com o Império Bizantino, o mundo islâmico e depois os africanos, para vocês entenderem como é que o mar Mediterrâneo ele é fundamental na configuração desses povos todos. Beleza? Não falei nenhum texto que eu precisava falar. Olha que foto bonita, olha que imagem bonita. Bonita, né? Obrigado, Junada. Foi eu que achei, mas não fui eu que fiz. Eu não sou capaz de fazer isso aí. Ô, moçada, tem alguma coisa, tem alguma questão, alguma angústia? Tudo bem? Vocês entenderam aí? Tem algum ponto de dúvida? Alguma coisa? Tudo suave, tranquilo? Qual é, Cleitinho? Não vai falar nada, não? Fala aí para nós. Deixa eu já parar de gravar. Se tiver tudo certo, moçada, então a gente já vai encerrando por aqui.